No programa Hora Extra dessa semana, você confere entrevista com o juiz do trabalho Rodrigo Dias da Fonseca, que vai falar sobre o FGTS e o novo prazo para se cobrar na Justiça os depósitos não realizados. Veja também que a proibição do uso de celular na construção civil pode ser um caminho para se evitar acidentes. Confira ainda o que fazer e como reagir se o problema é com o chefe que é durão ou exigente demais. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e nesse programa você confere as seguintes notícias. O que fazer e como reagir quando o problema é com o chefe que é durão ou exigente demais. Veja o que diz a psicóloga Marina Cansado. A proibição do uso de celular na construção civil pode ser um caminho para evitar acidentes. E no bloco de entrevistas, o juiz do trabalho Rodrigo Dias fala sobre o FGTS e o novo prazo para se cobrar na Justiça os depósitos não realizados. O Hora Extra está começando agora. O que fazer e como reagir se o problema é com o chefe que é durão ou exigente demais? Veja o que diz a psicóloga Marina Cansado. Apesar de se falar tanto em liderança, de que o mercado de trabalho precisa de líderes que saibam motivar os funcionários, muitos que ocupam um cargo de chefia ainda caminham na contramão. Preferem ser os carrascos da história. Não é à toa que muita gente, quando ouve a palavra chefe, logo tem alguma reclamação ou lembrança ruim. Quando ele não estava satisfeito com as coisas dele, ele ficava super nervoso. E o que ele fazia? Não, geralmente não era só comigo, né? Era com todos os funcionários. Mas a gente precisa trabalhar. Mas como que ele expressava esse nervosismo? Ele gritava? Isso, gritando, falando alto, ameaçando de mandar embora. Ele era um temperamento forte, gostava de gritar com as pessoas e eu particularmente eu não aceitava ele gritar comigo. Então nós sempre tinha atrito, questão de estar essa discussão. Muitas vezes eu fiquei até pouco tempo na empresa. Já tive chefe dessa forma já, que muito exigente, às vezes quer fazer uma coisa que você explica para ele que está certo, mas ele vem e sempre acha um defeito, sabe? Eu optei por sair do emprego por causa de perseguição de chefe mesmo, às vezes muito autoritário, às vezes sem conversa assim direta com a gente, conversando para terceiros, e eu optei por sair do emprego por causa do chefe. Mal-humorada, arrogante, autoritária, impaciente. É difícil conviver com uma pessoa assim, ainda mais quando se trata do seu chefe e você precisa do emprego. Aí a situação é bem pior. Mas calma. Com um pouco de psicologia, as coisas podem mudar. Ser tolerante e buscar o diálogo podem ajudar quando o chefe tem uma personalidade difícil. Do momento em que o trabalhador se torna agressivo e devolve a agressão, ele perde a razão. E aí tudo fica muito mais difícil. É muito comum falar assim que o ideal para uma agressão é devolver com gentileza, porque gentileza gera gentileza. Em geral, quando uma pessoa te agride, você devolve isso de uma forma calma e tranquila, isso desarma aquela pessoa que está agredindo você. O ideal seria essa tentativa de diálogo, de tentar mostrar para esse chefe que esse comportamento dele não é adequado, inclusive para um ambiente de trabalho profissional. Este servidor público preferiu não confrontar o chefe diante do mau comportamento e teve uma surpresa. Chegou uma vez até a me destratar, só que eu acho que por ver como eu respondia, né, que ficou claro, aí ele chegou a pedir desculpa para mim, que eu não esperava dele. Segundo a psicóloga, é inaceitável atitudes autoritárias de alguém que se diz ser um líder. O funcionário não deve aceitar as humilhações. Se uma boa conversa não resolver o problema, então é bom usar outra estratégia. Buscar apoio entre os colegas. Esse é o caminho que mais tem surtido efeito, é quando o grupo de trabalhadores se sente um grupo e se defende em grupo. 10, 15 trabalhadores contra um chefe,
com certeza tem muito mais chances de ter uma solução melhor para o caso do que um trabalhador sozinho, isolado, contra o seu chefe. Quando a situação se torna insustentável, o profissional deve começar a planejar uma mudança de emprego antes de pedir demissão. Também é bom lembrar que, se a postura do superior não mudar, o empregado deve acionar a Justiça do Trabalho. Tolerar absolutamente calada um chefe que ultrapassa esse limite do respeito, que ultrapassa as horas de trabalho, esse respeito à vida pessoal do trabalhador, ele tem que buscar a Justiça do Trabalho, está para isso, para impedir esses abusos do empregador sobre o empregado. O problema é que isso pode gerar o risco, inclusive, de perder o emprego. Então, o trabalhador tem que pesar qual é o melhor momento de fazer isso. A proibição do uso de celular na construção civil pode ser um caminho para evitar acidentes. Acompanhe as dicas do advogado Tiago Giacomo. As atividades realizadas por trabalhadores da construção civil exigem muita atenção. E qualquer fator que possa provocar algum tipo de distração durante a execução do trabalho pode prejudicar e até provocar acidentes. Atender uma ligação telefônica ou responder uma mensagem no aparelho celular, por exemplo, são atitudes que devem ser evitadas. Não deve ser usado outro equipamento, a não ser os EPIs, que são equipamentos de segurança. O uso do celular distrai a atenção do funcionário e, eventualmente, pode causar um acidente sério dentro do canteiro de obra. Eu sou totalmente proibido com o uso do celular no canteiro quando em serviço. E para evitar acidentes provocados por esse tipo de atitude, uma convenção coletiva de trabalho determinou a proibição do uso de telefones celulares por funcionários da construção civil durante o trabalho. Mas, ao menos por enquanto, essa determinação serve somente para o Distrito Federal. Essa alteração na convenção coletiva do trabalho do pessoal da construção civil só se aplica no Distrito Federal. E ela é justificada como uma questão de segurança e saúde do trabalhador. Ou seja, essa regra foi inserida na CCT desse segmento por entender tanto os trabalhadores quanto as empresas que o celular pode ser considerado um objeto de distração e, consequentemente, atraindo riscos para a segurança e para a saúde desses trabalhadores. Então, buscando evitar acidentes ou outros contratempos decorrentes do uso do celular, foi expressamente proibido o uso durante a jornada de trabalho do aparelho celular, sendo possível apenas a utilização no intervalo intra-jornada, que seria o horário de almoço. O advogado lembra que, mesmo em locais em que não existe essa determinação firmada em convenção, o uso do telefone durante o trabalho deve ser evitado, para o bem da empresa e também do empregado. Um caso que ocorreu no Rio Grande do Sul é um exemplo claro de que a atitude pode atrapalhar. Nesse caso, quem ficou no prejuízo foi uma trabalhadora. Recentemente, no mês de agosto, o TST julgou um caso em que uma trabalhadora processou a sua ex-empregadora por um acidente de trabalho em que ela perdeu parte do movimento das mãos e sofreu danos estéticos porque a sua mão foi prensada na máquina da empresa. O que acontece é que o processo, ao chegar ao TST, ficou comprovado nesse processo que a culpa desse acidente foi exclusivamente da trabalhadora vítima. Ou seja, a empresa conseguiu comprovar que era expressamente proibido durante a jornada de trabalho a utilização de celular. E mesmo sabendo dessa proibição, a trabalhadora desobedeceu essa regra e isso ficou comprovado nos autos que ela desobedeceu essa regra e utilizava o celular durante a jornada de trabalho. Pois bem, no dia do acidente, o celular dela estava em cima da máquina que ela operava. E o acidente ocorreu quando ela tentava pegar esse celular, quando a sua mão foi prensada pela máquina e por isso ela sofreu esse acidente. E no próximo bloco nós vamos conversar com o juiz do trabalho Rodrigo Dias da Fonseca, que vai falar sobre o FGTS e o novo prazo para se cobrar na Justiça os depósitos não realizados. Voltamos em instantes. O Fundo
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, foi criado na década de 60 para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Mas após a Constituição de 88, não se trata mais de uma alternativa à estabilidade, mas de um direito autônomo do trabalhador previsto no inciso 3 do artigo 7º da Constituição. O Instituto ainda provoca discussões no Judiciário. A mais recente foi caso de repercussão geral no STF, que decidiu que o prazo para o trabalhador cobrar os depósitos não feitos é de 5 anos. O juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, é o convidado de hoje e vai falar sobre essa e outras questões relacionadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Doutor Rodrigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer sempre. O que decidiu o Supremo sobre o prazo prescricional para a cobrança dos depósitos do FGTS? Foi levada ao Supremo a questão do prazo que os trabalhadores empregados têm para buscar em juízo a recomposição das contas do FGTS, ou seja, buscar fazer a cobrança dos depósitos que seus empregadores não fizeram. Vinha sendo decidido na Justiça do Trabalho, quase que unanimemente, que esse prazo abrangia todos os depósitos feitos nos últimos 30 anos contados do ajuizamento da ação. Havia uma dúvida e o Supremo decidiu que esse prazo, a rigor, é de apenas 5 anos e não mais de 30. Com uma regra de transição, que eu acho que a gente ainda vai abordar, mas basicamente é isso. O Supremo decidiu que o prazo que o empregado pode buscar os depósitos não efetuados pelo empregador é de apenas 5 anos. Doutor Rodrigo, quais os argumentos utilizados pelos ministros para tomar essa decisão? Bom, o Supremo analisou essa questão no julgamento de um recurso extraordinário. Então, falando em tese, o Supremo analisou a constitucionalidade do artigo da Lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS, que tem um artigo que estabelece um prazo de 30 anos para essa cobrança. O Supremo chegou à conclusão de que é inconstitucional, mas os fundamentos que deram para isso, o fundamento que prevaleceu, a rigor, foi o do excesso do prazo, que efetuar a cobrança com 30 anos de prazo seria excessivo porque a prescrição visa justamente conferir segurança às relações jurídicas e ninguém hoje em dia razoavelmente guardaria comprovantes relativos a relações, a fatos passados até 30 anos. Me é até difícil de justificar que assim seja feito, muito particularmente, embora eu também ache que o prazo de 30 anos é realmente excessivo, mas eu não consigo enxergar a tal inconstitucionalidade. É um prazo excessivo, mas que o legislador aqui assim quis fazer, né, quis estabelecer. Mas, de qualquer forma, os ministros, por sua maioria, 9, com 2 exceções apenas, entenderam que o prazo de 30 anos, de fato, é excessivo. Foi feita uma série de comparações com outros prazos, trabalhista, principalmente, mas também civis e até penais mais curtos, para chegar à conclusão de que não haveria razoabilidade na fixação de 30 anos, para então decidir-se por apenas 5. E o STF, ele mudou radicalmente a jurisprudência do TST, que já era consolidada sobre a prescrição para a cobrança de depósitos não feitos, né? O que o TST terá de fazer para se adequar a esse novo entendimento, doutor? No Tribunal Superior do Trabalho, a jurisprudência realmente era mais que consolidada. Havia súmula do Tribunal Superior do Trabalho, súmula 362, que dizia justamente que o prazo era trintenário, estabelecia aquele prazo de 30 anos. E, evidentemente, que com a decisão do STF, o TST vai ter que, provavelmente, cancelar essa súmula ou, no mínimo, adaptar a sua redação. Porque o STF estabeleceu que o prazo é de 5 anos, mas estabeleceu uma norma de transição. E talvez conviesse, para melhor esclarecimento aos jurisdicionados, advogados, juízes e tal, que o TST fizesse inscrever numa nova redação da súmula 362 a diminuição do prazo, mas também já deixasse claro, para que não houvesse mais nenhuma discussão, a questão relativa a essa norma de transição. E o trabalhador, ele sai prejudicado com essa decisão do Supremo? Uma parte dos trabalhadores, sim. Não, eu diria que uma menor parte. As relações trabalhistas hoje em dia, em sua maioria, não atingem uma duração tão extensa que venha a causar esse prejuízo aos trabalhadores. Normalmente, as empresas vinculadas de alguma forma à administração pública, sociedades de economia mista e empresas públicas que têm empregados públicos, essas
podem sim ter, é muito comum até, que tenham empregados que hajam trabalhado por um período bastante extenso, mais do que 5 anos. Mas a maior parte dessas empresas é regular quanto aos depósitos do FGTS. De qualquer forma, para aqueles empregados que laboram há mais de 5 anos, 5, 10, 15, relações de emprego muito extensas, potencialmente estão sujeitos a sofrer esse prejuízo, porque é possível que lá atrás, há mais de 5 anos, seu empregador não haja feito esses depósitos e, quando ele for fazer a cobrança em juízo, é possível que isso seja feito no momento em que aquelas parcelas não serão mais exigíveis por conta da nova decisão do Supremo. Certo. E essa mudança do prazo prescricional para 5 anos se estende apenas para ações futuras, então? Pois é. O Supremo estabeleceu uma norma de transição que, juridicamente, no Supremo Tribunal Federal, a gente chama de modulação dos efeitos da decisão, né? A rigor, como vinha sendo decidido reiteradamente 30 anos, que o prazo era de 30 anos, para que ninguém seja apanhado subitamente de surpresa, o Supremo entendeu que os efeitos dessa decisão, tecnicamente a gente chama de efeitos ex nunc, né? Ou seja, traduzindo, só tem efeitos a decisão do Supremo daquele momento, da data em que ela foi proferida, para frente. Aqui, com relação ao período anterior a esta decisão, continuará vigorando o prazo de 30 anos. Basicamente, quando alguém ajuizar uma ação dali em diante, da decisão do Supremo Tribunal Federal em diante, um dos 2 prazos é o que vai prevalecer. Que 2 prazos? Ou os 30 anos, caso falte um período mais curto que 5 anos para ele se ultimar, ou o prazo de 5 anos. Mas traduzindo, tornando a coisa de forma mais fácil, nos 5 anos seguintes à decisão do Supremo Tribunal Federal, nada muda a rigor. O prazo trintenário vai continuar vigorando, vai continuar valendo. Contados 5 anos da decisão do Supremo, aí não há mais o que fazer realmente. Não há mais o que fazer, que eu digo o prazo realmente é inapelável de apenas 5 anos. É uma situação similar de redução de prazo prescricional a que ocorreu tempos atrás, quando foi diminuído o prazo prescricional das ações a serem movidas pelos trabalhadores rurais. Uma situação similar, a solução é aproximadamente não, é realmente a mesma, com relação à diminuição do prazo e essa regra de transição. Basicamente, para conhecimento mais facilitado, basta dizer que nos próximos 5 anos a situação permanece a mesma. Dali em diante, o prazo de 5 anos prescricional de 5 anos vai ser observado. Tá ok, a gente vai para um pequeno intervalo e na sequência continuamos falando sobre FGTS aqui no Hora Extra. Até daqui a pouco. Estamos de volta com a entrevista com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, falando sobre FGTS. Doutor, outro assunto que despertou polêmica foi com relação à correção do saldo do FGTS. Trabalhadores e sindicatos querem a correção do saldo a partir de 1999 pelo INPC para que ele acompanhe a inflação. Isso é possível? Bom, as contas do FGTS têm sido corrigidas pela TR, a taxa referencial, desde a sua criação, em 1991. Mas desde 99, a TR tem sido manipulada, diria eu, pelo governo, com objetivos para política governamental, mas isso traz reflexos óbvios, né, na correção dos saldos das contas vinculadas do FGTS. A significar que aquele índice de correção não tem acompanhado a inflação do período. O Supremo Tribunal Federal decidiu, inclusive, que a taxa referencial, a TR, não pode ser utilizada para correção dos débitos fiscais, os débitos devidos de valores devidos ao governo. É uma indicação, não aplica-se ao FGTS isso, mas é uma indicação muito forte de que há uma grande possibilidade de que judicialmente, de fato, não se aceite a taxa referencial como fator de correção. Se isso realmente vier a acontecer, quem julga isso é a Justiça Federal, o STJ, no último caso da Justiça Federal, em último plano, o próprio Supremo Tribunal Federal. Se isso acontecer, vai ser necessário um aporte de recursos muito alto para a correção desses valores
das contas vinculadas do FGTS. Ao fim e ao cabo, isso até pode causar algum reflexo posterior na própria Justiça do Trabalho. Aumentando a demanda? Possivelmente aumentando a demanda. Ante a possibilidade de essas contas, durante todo esse período, sofrerem um aumento, uma majoração em virtude da adoção de um índice de correção mais favorável aos empregados, aquelas relações de emprego que tenham se findado nesse período, sem justa causa, casos em que o empregador faz um depósito adicional equivalente a 40% nas contas vinculadas do empregado que foi dispensado. É evidente que esse depósito de 40% deu-se sob uma base de cálculo menor do que a devida, porque não tinha sido utilizado, então, o índice correto de correção monetária. De tal forma que, se tudo isso acontecer, é possível que trabalhadores dispensados no período venham buscar a recomposição da indenização de 40% que lhes foi paga nesse mesmo período. Isso já aconteceu anteriormente, quando foi reconhecido judicialmente diferenças oriundas dos planos Collor, Bresser e Verão, e houve, consequentemente, o ajustamento de ações trabalhistas para pedir as diferenças dessa que a gente costuma chamar de multa de 40% sobre o FGTS. Se acontecer, se a decisão for favorável aos trabalhadores na Justiça Federal, não é surpresa nenhuma que vai aumentar. Vai haver várias ações trabalhistas no mesmo sentido, para correção também da indenização de 40%. Doutor Rodrigo, quando o FGTS pode ser sacado? Há uma série de hipóteses previstas na lei do FGTS, a Lei 8.036. Isso está no artigo 20 da lei. As mais comuns, a indenização, o levantamento com a indenização de 40%, quando o empregado é dispensado sem justa causa. Nos casos em que o contrato a termo chega ao seu fim, contrato por prazo determinado chega ao seu fim, quando a conta do FGTS não sofre movimentação a partir de 3 anos, 3 anos ou mais, quando o empregado dá por extinto o contrato em vista de justa causa, falta grave cometida pelo empregador, quando o empregado se aposenta, quando o empregado completa 70 anos, quando há algumas doenças, neoplasia maligna, AIDS, algumas doenças graves catalogadas na lei, o empregado, o mutuário adquire essas doenças. Para financiamento imobiliário, financiamento da casa própria. Basicamente, há um detalhamento maior do que isso que eu estou dizendo, mas esses são os casos mais comuns. Quem pede demissão tem direito a sacar o FGTS? Não tem direito a sacar o FGTS, mas os valores ficam lá na conta vinculada do empregado para que, se no futuro alguma desses casos passíveis de levantamento ocorrerem, ele vai poder levantar, quando ele aposentar, ou se a conta vinculada ficar 3 anos sem movimentação. Bom, naturalmente que não o próprio empregado, mas no caso de morte do empregado, o valor é sacado por seus dependentes, de tal forma que não há o saque imediato, mas o valor fica na conta vinculada do próprio empregado. Doutor, e esse dinheiro parado, digamos assim, de que maneira ele é administrado? O que acontece com esse dinheiro que fica parado? Ele sofre a correção, que por enquanto ainda é a da TR, né? A correção do valor equivalente à correção da caderneta de poupança, mais juros de 3% ao ano, e enquanto esses valores, uma montanha de valores, né? Você imagina 8%, porque o depósito do FGTS é o valor equivalente a 8% dos salários de todos os empregados do país. É uma massa de valores imensa. Enquanto esses valores ficam nas contas vinculadas, eles são utilizados pelo governo. Há um conselho curador do FGTS que define a destinação desses recursos, mas, pelo menos em tese, não é? Servem para financiamento imobiliário, financiamento de casa própria. Infelizmente, o que a gente ouve, eu infelizmente quero crer que, pelo menos em parte, seja verdadeiro, é que os valores do FGTS têm sido usados até de forma desvirtuada para fazer frente a despesas do governo, próprias da administração, o que não é o que está previsto na lei, mas, segundo a gente ouve, pelo menos, né, está havendo esse desvirtuamento também. Certo. Doutor, e quando o empregado doméstico terá direito ao FGTS? Historicamente, nunca houve direito doméstico ao FGTS, exceto desde 2006, acho, se o empregador quiser, se voluntariamente o empregador quiser fazer o depósito do FGTS do doméstico, não há problema nenhum.
Mas em 2013, ano passado, a Emenda Constitucional 72 estendeu aos empregados domésticos uma série de direitos, dentre eles o FGTS. Mas no caso específico do FGTS, exigiu a edição de uma lei que regulamente o direito. Essa lei dos direitos do doméstico ainda não veio a lume, não foi promulgada ainda, de tal forma que não dá para dizer com absoluta certeza quando os domésticos efetivamente poderão cobrar, né, terão direito aos depósitos do FGTS. A expectativa que se tem é que essa lei seja votada no Congresso e promulgada em breve, mas uma data exata é impossível definir. Tá certo. E como o trabalhador pode fiscalizar se está havendo o recolhimento do FGTS e quando a empresa deixa de recolher, o que o trabalhador pode fazer? Bom, a Caixa Econômica Federal, que é o órgão gestor do FGTS, encaminha periodicamente a cada mutuário, a cada empregado, um extrato indicativo dos depósitos que foram efetuados nas suas contas. E essa é uma forma que o empregado tem, obviamente, de verificar se os depósitos estão sendo feitos corretamente. O empregado pode se dirigir à própria Caixa Econômica Federal e solicitar o extrato da sua conta. É possível e ele pode fazer essa conferência. O empregado que perceba que o empregado... Bom, por exemplo, o empregado pode perceber que o empregador não faz o depósito do FGTS em vários casos em que a relação de trabalho não é formalizada, porque é impossível haver recolhimento do FGTS sem anotação da carteira de trabalho, por exemplo. Mas, de qualquer forma, se o empregado percebe que não estão sendo feitos corretamente os depósitos do FGTS, algumas possibilidades se abrem a ele. Uma é a cobrança judicial, para que seja feito o depósito. Tem entendido o Tribunal Superior do Trabalho, majoritariamente, que este é motivo suficiente para que o empregado dê por extinto o contrato de trabalho, cobre o FGTS que é devido, deixa o serviço, obviamente, cobre o FGTS devido com um acréscimo de 40%. Mas tudo isso é um pouco temerário até de falar, porque o empregado provavelmente não ajuizará a ação enquanto está trabalhando, na maior parte das vezes, pelo menos, porque ele tem medo de perder o emprego em virtude do ajuizamento da ação. Nesses casos, o que é possível fazer é uma denúncia, que não precisa nem ser, pode ser anônima, ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, para que este busque em juízo a cobrança do empregador dos depósitos não efetivados. Tá ok, doutor Rodrigo, obrigada pela participação aqui mais uma vez. O prazer foi meu, Maria. Mais informações sobre o TRT de Goiás você encontra no nosso site e também pelas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima.